Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como que nós podemos capturar exceções na linguagem Java. No vídeo anterior a gente viu que a gente pode lançar uma exceção usando a palavra-chave throw e criando um objeto de uma classe especial de exceção. Eu dei um exemplo de uma exceção que a gente mesmo lançou, mas isso poderia ser uma exceção de uma parte interna do código que a gente não tenha trabalhado, enfim. Pode ser, por exemplo, uma divisão por zero, às vezes a gente está usando uma API e dá um erro lá dentro do método que foi chamado. O que eu quero dizer é que essa exceção pode ter sido gerada por uma parte do código que você não implementou. Então a gente tem que tomar cuidado não só com o que a gente faz, com o código que a gente faz, mas também com o código que a gente usa, certo? Então é muito comum a gente precisar fazer captura de exceções. A gente, para isso, usa uma rotina de tratamento de exceções, ou exception handling. Como que funciona? Tem a seguinte sintaxe. A gente usa a palavra-chave try, e dentro desse abre e fecha chaves aqui do try, a gente coloca o código que a gente quer proteger. Ou seja, o código que a gente quer que a máquina virtual Java verifique se uma exceção ocorreu. E se uma exceção ocorrer, a execução do programa vai se deslocar para o bloco catch. Ok? Então, como que funciona? Suponha que você tinha lá um código que faz alguma determinada coisa no seu programa. Esse código já existia. E você quer agora tratar caso ocorra uma exceção, ou seja, você não quer deixar que o aplicativo feche, dê uma mensagem para o usuário e feche. Então, você pega aquele código que você já tinha desenvolvido e coloca ele dentro aqui do try. Então, aqui está o código realmente, as instruções que o seu programa precisa fazer, dentro de um determinado método. Então você coloca o código que você está acostumado a fazer aqui dentro. Então você faz try, abre chaves, coloca o seu código e fecha chaves. Feito isso, durante a execução do seu bloco de código, se acontecer alguma exceção, qualquer que seja ela, como sempre acontece no caso de exceção, a execução do programa vai parar. Pode ser tanto em algum código que está explícito aqui nesse bloco, como também alguma chamada de outro método. Então suponha que aqui é feita a chamada de um outro método. Se der um erro lá dentro desse outro método e lá não tiver um outro try-catch, vai voltar na pilha de execução, vai cair aqui e aí, voltando aqui, como é uma exceção, sai do bloco try e cai no bloco catch. Ao cair no bloco catch, a máquina virtual vai verificar se a exceção que ocorreu é do tipo da exceção que está aqui no catch. Ok? No caso desse exemplo, eu estou usando exception. A gente vai ver depois no próximo vídeo que existe uma hierarquia de classes no Java. Então, exception é uma exceção bem geral. Então, na verdade, baseado em herança, como qualquer exceção herda, no final das contas, uma exceção que a gente tenha criado herda de exception, esse catch exception vai pegar qualquer tipo de exceção. Mas eu poderia aqui colocar um tipo de exceção específico, ou seja, não. Eu só vou capturar o erro se for de uma exceção tal. Se for outra exceção, eu não vou capturar, eu vou deixar o erro passar para frente, porque eu não saberia o que fazer, ok? Mas nesse caso aqui, a gente está usando exception, então quer dizer que a gente vai pegar basicamente qualquer exceção que ocorra aqui dentro do try, ela vai cair aqui nesse bloco catch. Ao entrar no bloco catch, a exceção ela é nomeada, ou seja, essa variável passa a apontar para o objeto da exceção. Lembra que quando a gente lançou a exceção, a gente usou a palavra de comando throw e a gente deu new em um determinado objeto, ou seja, a gente criou um objeto, aquele objeto que foi criado, essa variável vai apontar para ele. Ok? Então, se aqui dentro tinha um throw daquele, ou numa das chamadas de método tinha um throw daquele com um new para um objeto de exceção, quando cair aqui no catch, essa variável vai apontar para esse objeto que foi criado lá no throw. Ok? E aí dentro do bloco catch, você faz alguma coisa para se recuperar do erro, para informar o erro, ou para pelo menos evitar que o programa feche. E aí você tem a possibilidade de usar o objeto que foi criado. Então por isso que aquele objeto que foi criado é interessante. Ele tem um determinado tipo, isso ajuda na hora de capturar aqui para a gente ver o que está acontecendo. E dependendo da classe de exceção, pode ter alguma informação adicional que a gente pode consultar aqui usando essa variável ok? Então vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Antes disso, repare que a gente coloca o comando try para um conjunto de instruções que pode ter um erro indireto de alguma chamada feita. E pode ser que nem todas as linhas sejam executadas. Então é o que eu tinha dito, o erro pode acontecer ali, naquela execução, ou pode ser quando você, ali no meio daquela execução, tem uma chamada para um outro método e o erro ocorre lá dentro. E quando ocorre um erro, aquela execução é abortada, então pode ser que ele não execute todas as linhas que estão dentro do try. Se der erro na primeira linha, ele já vai parar, não vai executar as outras e vai cair no bloco catch. O bloco catch nomeia a exceção que ele foi projetado para tratar, definindo um tipo e um nome de variável. Então, nomear a exceção quer dizer que essa variável vai apontar para o objeto de exceção de acordo com o tipo que foi definido aqui. Ok?
Então, por exemplo, ó, lá a gente viu no exemplo que eu estava mostrando no último vídeo, que o método fazer depósito tem um bloco try-catch, ok? Então, no método fazer depósito, ele chama o objeto agência.depositar, passando um valor de conta, um número de conta e um valor a ser depositado, e depois ele dá a mensagem que o depósito foi realizado com sucesso. Aí eu tinha mostrado no vídeo para vocês que se eu digitasse uma conta que não existe, esse método depositar tem um throw new exception. Okay? Vamos ver lá para recordar nesse vídeo para ficar mais claro. Vamos aqui para o BlueJay, lá na classe conta, no método depositar. Não é na classe conta, é na classe agente. A classe conta ele simplesmente soma o valor ao saldo. Na verdade eu quero ir na classe agência. Na classe agência aqui, ó, no método depositar, espera um número de conta e um valor. Pelo número de conta, ele busca lá na lista de contas. Mas se ele não achar a conta, essa variável vai estar apontando para null, então ele não vai entrar aqui embaixo. E ele vai gerar uma exceção do tipo runtime exception, escrito com a mensagem conta inválida. Ok? Então, se for passado um número de conta que não existe, vai ser gerada essa exceção aqui. Tá? Aí o que esse try catch aqui está fazendo? Ó? Coloquei aqui dentro do try a chamada do método depositar que eu mostrei agora e depois exibe depósito realizado com sucesso. Então, se não acontecer nenhum problema, o depósito vai ser feito e vai aparecer essa mensagem. Agora, se o usuário digitar uma conta que não existe, vai ser lançada a exceção com o comando palavra-chave throw, criando esse objeto de exceção, certo? Aí, nesse caso, como terá acontecido uma exceção, a execução vai voltar aqui para essa chamada, a linha de baixo não vai ser executada, tá? Porque deu um erro, e aí a execução vai passar para o bloco catch. Aí ele vai verificar que aquele objeto do tipo runtime exception é um objeto que também é um exception, já que o runtime exception herda de exception. Então ele vai entrar aqui dentro do bloco catch. Nesse caso dessa implementação do bloco catch, a única coisa que eu estou fazendo é dando uma mensagem na tela chamando que é a variável aqui que agora está apontando para o objeto exceção, .getMessage. Então, essa variável nesse caso específico, estaria apontando justamente para esse objeto que foi criado aqui. E o getMessage vai retornar essa mensagem que foi usada aqui para criar o objeto de exceção. Então, nesse caso, esse try-catch aqui está servindo para a aplicação não fechar por causa disso. Então, se o usuário digitar uma conta que não vale, ao invés de dar o erro e a aplicação fechar, na verdade, nesse caso, é um erro que a gente pode simplesmente informar para o usuário. Essa conta aí é inválida e pronto. A bola continua, o jogo continua, certo? Então, entrando aqui, vai dar a mensagem para o usuário, fechou chaves, o programa continua normalmente aqui nessa chamada guardar enter. Podia ter qualquer outra coisa, certo? Então, se houve uma exceção aqui dentro do bloco try e ela foi capturada aqui pelo bloco catch, depois disso o programa continua executando normalmente, tá certo? Aqui está explicando esses detalhes do que eu falei. Bom, agora, nesse exemplo aqui, a única coisa que a gente está fazendo é dar uma mensagem para o usuário, certo? O ideal é quando a gente consegue se recuperar do erro, de alguma forma, né? Nem sempre isso é possível. Então, esse código de exemplo seguir bem simples dá uma ideia de como que é possível a gente se recuperar de um erro. Aqui eu tenho um método main, certo? Eu estou declarando um objeto para pegar a entrada do usuário, tenho um booleano aqui para dizer se deu certo ou não. E o que esse programa faz aqui é o seguinte, ele pede o usuário para digitar um número inteiro, que é o numerador, depois digitar o denominador, e aí ele chama uma função que faz a divisão. Essa aqui é só para ficar bonitinho, né? Em vez de fazer a divisão numerador sobre o denominador aqui, ele está chamando uma função. Aí aqui na função dividir, que espera o numerador e o denominador, ela verifica se o denominador é igual a zero. A gente sabe que a gente não pode dividir se o denominador for igual a zero. Então, se o denominador for igual a zero, ela gera uma exceção do tipo runtime exception com a mensagem denominador não pode ser zero. Ok? Suponha que o usuário tenha digitado um denominador que não seja zero. Então vai retornar a divisão, aí ele vai mostrar o resultado na tela, vai mudar o booleano deu certo para true, ele não vai cair no catch, certo? Porque executou tudo normal, e vai direto lá para depois do catch, que está aqui, ó, enquanto não deu certo. Ok? Enquanto deu certo é igual a false. No caso ele já virou true, ele vai sair do enquanto. Ou seja, esse programa, se o usuário digitar um numerador e um denominador válido, ele simplesmente mostra o resultado da divisão e acaba o programa. Agora suponha que o usuário tenha digitado o denominador igual a zero. Vai chamar o método dividir. Quando chegar aqui, opa, o denominador é igual a zero. Lançou uma exceção com esse objeto aqui. Como lançou a exceção aqui nessa linha, esse método dividir é abortado e ele volta aqui na linha onde foi chamado, na pilha de execução. Aqui onde dividir foi chamado. Opa, é uma exceção, então ele
ele cancela, ele para a execução que ele estava fazendo aqui, então essa linha de resultado não vai ser executada, nem esse deu certo igual true vai ser executado. Ele para a execução e vai para o bloco catch. Indo para o bloco catch, ele verifica, opa, essa exceção que foi criada, esse objeto exceção que foi criado aqui, é do mesmo tipo que está aqui? Inclusive considerando herança? Nesse caso porque o runtime exception herda de exception. Ah, então tá, então eu vou entrar aqui no bloco catch. E aí, nesse caso, vai exibir a mensagem da exceção, ou seja, vai aparecer isso aqui na tela, o denominador não pode ser 0, e depois ainda vai dar um presta atenção aqui para o usuário, ok? Como nesse caso a variável deu certo permaneceu false, já que essa linha não foi executada, aqui vai dar while não deu certo, vai voltar e executar de novo, já que ainda não deu certo. Vai pedir de novo para o usuário numerador, denominador, checar de novo e por aí vai. Então repare que nesse caso a gente está se recuperando do problema. Se não existisse essa verificação do denominador igual a 0, toda vez que o usuário digitasse denominador igual a 0, ia dar uma mensagem feia para o usuário lá, padrão do Java, em inglês, e ia fechar o programa. Nesse caso aqui não, nesse caso a exceção está sendo tratada no bloco try-catch, o usuário está sendo informado e ele está tendo a chance de digitar de novo. Então esse é um exemplo de quando a gente usa o try-catch para se recuperar de uma exceção. Certo? Tem um outro exemplo que a gente pode pensar que é o seguinte, se a gente for lá na implementação da classe agência, o método transferir, na verdade eu quero ir lá no método transferir da classe conta. Então o método transferir da classe agência, ele pega a conta de origem, destino e transfere da conta de origem para a conta de destino. Mas vamos lá na classe conta. Olha o que o método transferir faz. Eu quero transferir para uma determinada conta de destino. Então eu saco na própria conta, foi chamado conta de origem.transferir. Então esse sacar está sendo feito na conta de origem, ok? Se foi possível sacar, ele deposita. Esse sacar aqui ele é booleano porque ele só saca se tiver saldo suficiente, Então, se tiver saldo suficiente, ele saca e depois deposita na conta de destino. Mas suponha que aqui, deu um erro na hora de fazer o depósito. Sei lá, um erro qualquer. Não vem ao que é o caso. Ou seja, dê algum problema lá dentro do método depositar, ok? O que vai acontecer? O saque já foi feito. Mas o depósito, se deu erro, ele não foi feito. Então o dinheiro do cliente teria sido perdido, certo? Porque foi feito um saque na conta dele, mas o dinheiro não foi depositado na conta de destino e agora já era. Bom, isso não é uma coisa muito legal, certo? Imagina se o nosso banco, o aplicativo do nosso banco fizesse isso. Então, o que a gente poderia fazer, nesse caso, é algo desse tipo aqui, o método transferir agora, ele faz o saque e o depósito dentro de um try-catch, ok? Aqui está até usando uma versão diferente do sacar, que seria um sacar que não é booleano, porque aqui está usando também um processo de gerar exceção no sacar se não tem saldo suficiente, porque se ele fosse booleano e retornou falso, eu não estou verificando aqui o resultado do saque, eu posso fazer um problema invertido que é depositar um dinheiro que eu não saquei, Então aqui a gente está assumindo que o método sacar, ao invés de ser booleano, ele é void e ele gera uma exceção se não for possível sacar, ok? Então se ele executar aqui sem dar erro, pode executar a linha de baixo que foi sacado o dinheiro, tá? Bom, mas aqui, o exemplo que eu estava dando é o seguinte, suponha que o dinheiro foi sacado, mas deu um erro na hora de depositar. Com essa implementação do jeito que está agora, se der um erro na hora de chamar o método depositar, vai cair aqui no catch, ok? Caindo no catch, tem um código aqui que está verificando se o saldo da conta de origem, eu estou aqui dentro estou executando dentro do objeto da conta de origem. Se o saldo é igual a saldo anterior menos valor, repare que eu guardei o saldo anterior aqui antes de fazer o saque, Então, se o saldo atual é o anterior menos o valor do saque, quer dizer que o saque foi feito, certo? Então, se o saque tinha sido feito, deixa eu devolver o dinheiro para a conta de destino. Então, repare que eu estou chamando o depositário aqui agora na conta, quer dizer, devolver o dinheiro na conta de origem. Repare que eu estou chamando agora o depositar para a conta de origem. Então, esse é um outro exemplo de recuperação, Então, se acontecer um erro aqui na hora de fazer o depósito, eu volto o dinheiro para a conta de origem, certo? Então é mais um exemplo de como que a gente pode usar o try-catch para poder fazer recuperação de uma exceção. O exemplo que está no campus virtual, ele só tem geração de exceções para depósito. Então fica aí como um bom exercício para casa, vocês alterarem o código para fazer lançamento de exceções também nos demais métodos, inclusive reimplementar essa opção aqui do método transferir. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, se a gente for no método gerar relatório, deixa eu ver, eu acho que ele está na agência. Isso. Olha aqui o método gerar relatório. O que ele faz é o seguinte, ele cria uma string, que é o relatório, que começa mostrando o nome da agência,
Depois, se tiver alguma conta criada, ele faz um for aqui em cada conta e mostra um extrato da conta, certo? Que está lá na classe conta. Contas aqui é uma lista de contas, então eu estou pegando a conta pelo número, ok? Isso aqui vai retornar um objeto conta e aí estou chamando o método extrato da classe conta. Tá, então ele vai montar aqui um extrato que tem o nome da agência e os dados de cada conta. Mas se não tiver conta nenhuma, o que ele faz é acrescentar no relatório a seguinte informação: não há contas nessa agência, ok? Nesse caso, vocês acham que valeria a pena fazer um lançamento de exceção aqui? Ou seja, se o método gerar relatório for chamado e ainda não tiver nenhuma conta criada, vocês acham que vale a pena mudar para colocar um throw new exception aqui? Nesse caso não vale muito a pena, sabe por quê? Porque um relatório que dê essa informação é um relatório válido. Então não é porque a gente aprendeu agora lançamento de exceções que a gente vai ficar lançando exceção para tudo quanto é coisa. Então a gente vai ter que ver o que faz sentido ou não. Então nesse caso, como um relatório que informe isso é um relatório válido, é melhor deixar como está, ao invés de fazer aqui um lançamento de exceções. Então é só um recado aí para a gente usar esse lançamento de exceções com moderação. Tá ok? Por enquanto é isso, até o próximo vídeo.